O governo federal, novamente, anunciou um pacote de renegociação das dívidas dos estados numa reunião do Conselho da Federação. O valor vai ultrapassar 700 bilhões de reais e a União, os parlamentares e os governadores estão se esforçando para chegar a um consenso sobre a melhor solução. É uma apuração da Isabel Mega, que traz para a gente mais detalhes agora. Isabel, conta aí. Boa tarde. Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bastidores. Olha só, é um pacto firmado pelo governo federal na reunião que ainda está ocorrendo aqui no Palácio do Planalto. Hoje tem um monte de evento por aqui com representantes do Conselho da Federação. São representantes dos estados, de entidades que representam municípios e por aí vai, né? Esse pacto, ele não é ainda o projeto de lei que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tanto vem trabalhando nas últimas semanas. Ele é, digamos, uma pavimentação, um compromisso firmado, portanto, assinado ali pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que faz essa ponte direta entre Planalto e Congresso Nacional, com algumas das premissas que vão ser respeitadas pelo governo durante essa fase de negociações com o Congresso. Então, por exemplo, no texto aqui diz que ficam estabelecidas algumas das premissas, entre elas busca por equidade, a criação de um fundo de equalização temporário, que é composto por parte de recursos economizados no pagamento do serviço da dívida e distribuídos a partir de parâmetros que possam reduzir as desigualdades regionais. Fala em contrapartida dos estados para a manutenção desses descontos sobre os juros da dívida e fala também da situação do Rio Grande do Sul, deixando muito bem claro que os gaúchos vão ter um tratamento específico por conta da calamidade vivida pelo estado, É uma resolução que tem esse efeito, portanto, de pavimentar realmente essas discussões. O governo federal está acompanhando muito de perto, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como que está a formalização desse projeto de lei. Há uma expectativa aqui em Brasília de que mais tarde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possa detalhar melhor essa iniciativa, já que esteve reunido ontem aqui em Brasília com governadores, e esse projeto de lei ele está nos finalmente ali, ele está sendo ali está com arestas sendo aparadas, ainda tinha algumas pendências, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso mais cedo, mas ele esperava que conseguisse resolver essas pendências na base da negociação. E tem muita gente que está com expectativa de que, uma vez apresentado esse projeto de lei, e isso pode acontecer ainda hoje, você possa ter uma tramitação em regime de urgência, você possa inclusive conseguir ali avançar com o processo no legislativo antes do recesso parlamentar. O prazo está apertado, esse recesso começa no dia 18 de julho, mas ainda assim, como a coisa está sendo muito bem costurada entre estados, governo federal por parte do Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional, sendo representado pela figura do presidente do Senado, do Congresso, Rodrigo Pacheco, há uma avaliação de que é possível tentar minimamente dar uma agilidade disso, pelo menos no que tange ao campo do Senado Federal. A dívida total dos estados, é claro que é um valor que vai mudando, mas dá para a gente orçar ali em cerca de 740 bilhões de reais. E esse projeto de lei deve trazer algumas condições para os estados que, pelo que a gente conversou com governadores aqui mais cedo no Palácio do Planalto, ainda são pontos ali que justamente entrariam nessa questão das pendências, ajustes que precisam ser feitos. Por exemplo, os governadores, eles, para amortizarem a dívida, os juros principalmente, olhando para essa questão do indexador, se vai ser corrigido somente pelo IPCA sem variáveis, que é o que eles desejam, para amortizar essa dívida, eles vão ter que ter ali que cumprir alguns critérios, como investimentos em algumas áreas, a exemplo de educação e a exemplo de infraestrutura. Eles querem ter liberdade para escolher o que eles querem fazer esse tipo de investimento, para onde eles vão direcionar esse dinheiro. Não querem ser obrigados pelo projeto de lei ou nessas discussões da União
para que sejam direcionadas essas verbas, né? Porque cada governador sabe muito bem qual é a situação do seu estado. Então esse é um dos pontos considerados sensíveis pelas conversas que a gente teve mais cedo aqui no Planalto com Ronaldo Caiado de Goiás, com Cláudio Castro também do Rio de Janeiro, mas a expectativa é essa, né? A coisa foi sendo adiada aqui em Brasília justamente por conta dessa reunião de hoje do Conselho Federativo, que teve a participação do presidente Lula bem rapidinho. Essa reunião fez, inclusive, provocou o adiamento ali de algumas horas do início da cerimônia do Plano Safra, que vocês acompanharam mais cedo por aqui, mas tudo indica que mais tarde a gente possa ter mais novidades a respeito desse assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.